Olá pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre a interação gênica, que é mais uma diferenciação que a gente começa a observar após primeira e segunda lei de Mendel, né? Então a gente fala que são as leis pós-mendelianas, que elas saíam daquela proporção. Na interação gênica, eu vou ter algo que a gente fala que eu vou ter dois genes ou dois pares de alelos para apenas um fenótipo. Então, se eu falo de primeira lei de Mendel, por exemplo, eu tinha um gene para um fenótipo. Azão, azinho vai me dar cor de olho verde. Eu tenho, em segunda lei de Mendel, a gente tinha dois genes para dois fenótipos, né? Eu quero saber se a semente vai ser lisa e rugosa, só que eu tinha lisa ou rugosa, se ela vai ser verde e amarela, e eu começo a misturar esses dois. Então, eu tinha a segunda lei. Aqui, então, eu tô apresentando o quê? Dois genes para um fenótipo. Então, como que isso acontece? Através da interação gênica. Então, eu tenho um cromossomo aqui, que é o cromossomo 12, e eu tenho um outro cromossomo aqui, que é o cromossomo 17. Nesses cromossomos, eu tenho um alelo que é o A, e eu tenho um outro alelo que é o B. E eu preciso desses dois juntos para me dar um fenótipo. Então, se eu não tiver a interação entre os dois genes, eu não consigo ter o fenótipo que eu quero. Um exemplo que a gente vai ter nisso é do pimentão. Nós encontramos para o fenótipo cor de pimentão, a gente tem 4 cores que elas podem aparecer. Ele pode ser vermelho, ele pode ser amarelo, ele pode ser marrom ou ele pode ser verde. O que vai definir qual é a cor? O gene, só que não é apenas um gene, são dois pares de genes. Se ele tiver o gene C dominante e o gene R dominante, em determinando quem é aqui, ele vai ser da cor vermelha. Se ele for apresentar apenas o gene C dominante mais o R recessivo, ele apresenta da cor amarela. Se agora o C for recessivo e eu ter um R dominante, ele vai apresentar a cor marrom. E se tudo for recessivo, ele apresenta a cor verde. Nesse caso de interação gênica, se eu tiver um cruzamento entre díhbridos, ou seja, dois vermelhos, onde eles são os dois heterozigotos, eu vou apresentar a proporção das mesmas proporções da segunda lei de Mendel, 9 para 3 para 3 para 1. Então, se eu cruzasse dois vermelhos heterozigotos, no fim eu teria o quê? 9 vermelhos, 3 amarelos, 3 marrons e apenas um verde. Então, isso daqui é a interação gênica. Só que a interação gênica, ela vai apresentar um negócio que a gente chama de epistasia. O que é epistasia? Imagine que nesses nossos dois cromossomos que a gente tem diferentes, eu tenho esse gene que eu vou chamar de D e esse outro gene que eu vou chamar de F. O que acontece? Na epistasia é quando eu tenho um gene impedindo, inativando o outro. Então, na epistasia, vamos dizer que o gene dele está inativando o gene F. Isso é um caso em que apresento epistasia. E aí eu vou chamar esse gene aqui que está inativando de gene epistático. E o gene que está sendo inativado de hipostático. Então, se apareceu essas palavras na sua questão, você já sabe que eu estou falando de uma epistasia. No caso do pimentão aqui, a gente fala que é uma interação gênica não epistática. Por quê? Nenhum gene inativou o outro. Os dois estavam trabalhando junto
para poder ter aquele fenótipo. Quando tem epistasia, pode aparecer dois tipos de epistasia. Pode aparecer epistasia dominante, que é quando acontece o quê? Quando o gene epistático, ele é um gene dominante. Por exemplo, uma determinada raça de galo, o galo da galinha, para eles apresentarem penas coloridas, isso é determinado por dois genes, que é o C e o Y. Para apresentar as penas coloridas, ele precisa ter o gene C. E para apresentar as penas brancas, ele não pode apresentar, né? Ele teria que ser o Czinho. Só que existe uma interação gênica com esse gene I, só que ele tem epistasia dominante no gene I. Então, o I, ele é epistático a C. Então, o que acontece? Quando eu tenho o Izão, ele impede esse gene C de poder estar expressando o fenótipo dele. Então, como que ficaria no final esse quadro? Então, para apresentar apenas coloridas, eu teria que ter apenas o fenótipo Czão, Izinho. Por quê? Não é o C que dá as penas coloridas? Então, eu tenho que ter o Izinho. Porque se ele apresentasse o Izão aqui, esse Izão ia impedir esse C. Então, ele não teria as penas coloridas. E para apresentar branca, aí pode ser o Czinho, porque ele não apresenta o C, e independente quem tá aqui do lado. Porque mesmo se ele for um Izão, aqui eu não tenho Czinho, então de qualquer jeito ele não ia apresentar as penas coloridas. Ou então, Czão, Izão. Por quê? Mesmo que ele tenha esse Czão aqui, ele apresenta o Izão, que automaticamente impede esse daqui de agir. Então, essa é a epistasia dominante. E além de tudo, nós também temos a epistasia recessiva. O que é a epistasia recessiva? Exatamente esse gene que ele é epistático, ele é o gene recessivo. Nesse daqui a gente vai falar sobre a cor dos cachorros labrador, né? Da raça labrador. Ela pode sempre ser três: preto, amarelo e marrom. Só que essa cor amarela aqui, ela só vai se apresentar quando aparece essa epistasia. E isso é definido por dois genes, que é quem define a cor preta, o gene B e o E, que são os dois, né? Que apresenta, e a cor marrom, ela vai ser determinada por esse gene E, quando o E ele aparece sozinho. Então, aqui o B e aqui o E. Só que quando eu tenho o Ezinho aparecendo, ele se torna epistático, impedindo esses dois de agirem. Então, como que vai ser? Para apresentar a cor preta, ele vai ter qual tipo? Bzão, Ezão. Porque quando ele é Bzão, Ezão, ele apresentou a cor preta, porque indefine quem é os dois. Para apresentar a epistasia, tem que ser recessivo os dois. Para ele apresentar a cor marrom, ele tem que ter o quê? O gene B recessivo, mais o gene E dominante. Então, ele vai apresentar a cor marrom. E a cor amarela ou dourada, aí o Ezinho apareceu. Então, independentemente de quem é o B, porque como ele apresenta esse Ezinho aqui, ele vai ser epistático a esse meu B inativando, por isso que agora aparece a cor amarela. Então, esse é um caso de epistasia recessiva. Bom, é isso. A gente só tem que tomar cuidado nesses casos de epistasia e no caso da interação gênica, porque
eu tenho que sempre lembrar que são dois genes, mas que eu posso ter alteração nas minhas proporções genotípicas e fenotípicas, principalmente quando eu tô aqui no caso de epistasia. Qualquer dúvida, só entrar em contato.